Deixa eu respirar. Sabe que isso aí... Ai, meu Deus. Isso aí é uma bomba, né? Grande momento, linha de Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bom, vamos lá. Pra quem me conhece sabe, pra quem acompanha a linhagem Geek sabe, né, que Tubarão, né, de Steven Spielberg, tem um valor sentimental muito forte pra mim, pro André também. Sempre lembrando, tá, galera, o André está acamado, daqui a pouco ele tá de volta, tá com uma gripe, mas coisa simples, daqui a pouco ele volta aqui pra gente. Mas eu não podia deixar de dividir com vocês esta notícia aqui, porque a gente gosta muito desse subgênero do terror, né? O filme com animais assassinos, eu particularmente adoro filmes com animais, a temática, tem um animal envolvido, eu gosto. Tanto pro lado do terror, quanto pro lado da ação, pro lado da amizade, do carinho, eu gosto, acho bem legal. E o Tubarão é um filme emblemático na minha vida, é o filme da minha vida junto com o Rocky, né? E a gente tem visto tantos filmes ruins de Tubarão ultimamente. Pra vocês terem noção, o último grande filme de Tubarão que nós tivemos faz 10 anos. Exatamente 10 anos atrás, eu estava no cinema assistindo Águas Rasas, The Shallows, com a nossa querida Blake Lively, que é um filme que eu acho fantástico, só o final ali que... Morte megalomaníaca? Mano, ali dá uma forçada, ali é o verdadeiro Deus Ex Machina. Se você não entende o conceito do Deus Ex Machina, assista The Shallows, que você vai entender na hora, tá? Tudo bem, vieram outros, teve 47 Meters Down, que eu também achei bem interessante, é um bom filme de tubarão, acho que é 2018. O Matheus já tá rindo, né? O Matheus, ele sempre torce contra mim, tá, gente? Vocês não sabem, tá torcendo contra He-Man, tá torcendo contra o Tubarão, mas tudo bem. Eu lembrei do filme do bote. Nossa! Sabe, é uma porrada atrás da outra. É uma porrada atrás da outra com o filme de Tubarão, gente. É uma porrada, é muito difícil. Tá muito difícil de acertar em filme de tubarão. Recentemente a gente viu o filme da orca, da baleia. Um nojo. E aquele da Alice Silverstone lá? Nossa! Que a casa vai pro meio do mar. Horrível, que ela tá num bangalô de férias. Horrível. Medonho, sabe? Filmes bizarros. Teve o Tubarão do Rio Sena, que vai ter continuação. Só que aqui tem coisas que a gente precisa colocar uma lupa. Olhar bem, tá? Mas antes de continuar, antes de trazer a matéria aqui, eu vou pedir pra você dar o like, que é muito importante, tá? Compartilha e comente. Vamos ler a matéria e depois a gente conversa mais um pouquinho, tá? Recebi de muitas pessoas no meu Instagram. Muitas pessoas sabem do meu gosto por tubarões, por filmes de tubarões. Então muitas pessoas foram no meu Instagram e mandaram essa matéria. Então é o seguinte, ó, a franquia iniciada por Tubarão pode ganhar um novo capítulo. De acordo com informações recentes, a Universal Pictures estaria trabalhando em uma nova sequência, palavra importante, sequência intitulada Jaws New Blood, que pretende reviver o clássico de 1975. É uma sequência ou é um remake? Porque o que a gente entende por sequência, né? Continuação. Agora, quando tem reviver o clássico, seria um remake, tá? Mas ok, ó. O filme original, dirigido por Steven Spielberg, se tornou um dos maiores marcos da história do cinema e ajudou a definir o conceito moderno de blockbuster. Após o enorme sucesso do primeiro longa, a história ganhou 3 continuações. Tubarão 2, de 78, o 3, de 83, que é ruim, e o 4, A Vingança, de 87, que é podre. Qual que é o do parque de diversão?
Parque de diversão? Eu acho que é um parque aquático. Não tem um É o, negócio... é o 3. É O parque podre. aquático. É podre, né? Podre, horrível, meu Deus. Horrível. O 2 ainda é legal, tá? O 2 é legal porque você tem ali o Roy Scheider ainda como Chief Brody, você tem a família, você tem o Sean, você tem o Michael, e você tem novamente o Tubarão atacando o Emmett, e você coloca aí um contexto onde o Chief Brody, Martin Brody, um dos maiores heróis da história do cinema, ele novamente se vê com a ameaça de enfrentar um tubarão, só que ele já é experiente, né? Gosto muito do 2, tá? O 3 e o 4 é lixo profano. Aí, vamos lá. Segundo rumores, Jaws New Blood traria uma nova onda de ataques de tubarões na mesma cidade litorânea, próxima a Long Island, cenário do filme original. A trama acompanharia um novo grupo de personagens que precisará enfrentar e caçar a criatura responsável pelos ataques, que podem envolver mais de um predador. Vamos parar aqui e vamos interpretar a situação, tá? Hoje, os tempos de hoje são diferentes de 1975. O que dá muito brilho para os filmes da década de 70 e 80 e 90 também é a escassez de recurso. É a dificuldade em solucionar problemas. Porque vocês hão de convir comigo que a tecnologia, ela é um facilitador. Você não concorda, Matheus? Concordo muito. Tecnologia facilita muito. Então, com o advento da tecnologia, muitas coisas ficaram de mais fácil acesso. Até hoje, por exemplo, você chega em casa morrendo de fome. Na década de 70, ou você tinha que fazer comida, ou você tinha que ir em um mercado, em restaurante, comprar comida. Até o negócio de entrega, de ligar pra entregar, era escasso. Você não tinha muito Não isso. tinha. Na década de 70, eu nem sei se tinha já delivery na década de 70. Mas enfim, mas era difícil, era muito mais escasso. Hoje, meu, tu chega em casa, pisou no teu AP, na tua casa, tá com fome, não tem comida, meu iFood... Pô, 10 minutos tá na tua casa. Eu já peço o iFood da estação de trem. É, o tempo que eu vou pra casa. Exatamente. Chegou. Então, assim, lá na década de 75, você não tinha muita informação sobre tubarões. Então era aquele encontro com o misterioso. Meu, o que que é isso? O que que é um tubarão? Hoje já é diferente. Então hoje, se esse filme ele for ser retratado nos tempos atuais, ele vai precisar de um roteiro muito bem escrito, de um argumento muito convincente, porque você vê que aqui no texto eles dizem que que as pessoas, os novos personagens, eles vão enfrentar e caçar o tubarão, porque o que é muito maravilhoso do filme de Jaws é que a primeira parte do filme eles são a caça. A segunda parte do filme eles são os caçadores. Isso é lindo, sabe? Esse roteiro é brilhante. É claro que o Spielberg ele pegou, né? Ele fez uma adaptação do livro do Peter Benchley. Só que a montagem, a direção, tudo é maravilhoso. Em Tubarão. Hoje tá muito difícil fazer. Isso que eu tô falando só de roteiro, tá? Eu ainda não entrei nem no CGI, que é um problema gravíssimo nos tempos de hoje com filmes de tubarão. Gravíssimo. O Steven Spielberg, o orçamento do Tubarão foi 3 milhões de dólares. Na época, tudo bem, 75. Tu falou esse negócio da tecnologia. Hoje em dia é um problema, por quê? Se a gente for olhar aí na natureza, se fosse basear, os ataques de tubarões eles geralmente acontecem de surpresa, numa coisa assim. A gente já tem meio que uma história construída dessa cidade aí. Que eles falaram que a cidade vai acontecer, já marcada por ataques e tal.
Se for passar nos dias de hoje, a cidade já deve ter se desenvolvido e ficado marcada por essas coisas. Isso. E hoje em dia, com tecnologia, se uma turma for caçar o tubarão, rapidamente vai conseguir. Exato. Então, assim, por isso que o argumento do filme, ele precisa ser muito bem convincente. Tem uma outra coisa. Naquela época, a gente não conhecia o comportamento do tubarão. O tubarão, ele não caça seres humanos. Mas se tá dando sopa, aí uma perninha ele leva, né? Tá de boa ali, ó, mergulhando. Mordida exploratória, né? Olha, aqui, ó, tá na frente do bicho. Já era. Uma bocanhadinha de leve, né? De leve. Às vezes ele volta pra dar outra. Às vezes não. Casos e casos. Casos e casos. Casos e casos, né? E aí, veja só. O Steven Spielberg, assim como o livro, ele constrói um monstro assassino. O tubarão é um monstro assassino. A gente sabe que o tubarão, ele não tem esse comportamento assassino, instintivo de caçar humanos ao bel prazer. Ele abocanha os humanos no oceano porque ele tá com fome. E também porque ele tem instinto de predador. Então, às vezes, ali tá se movimentando. Eu falo, vou dar uma brincadinha ali, ó. Vai e leva uma pernoca de leve. Então, o argumento precisa ser muito bom. Porque você colocar um tubarão em 2026, com tecnologia, com documentários, com uma série de informações sobre o bicho, com um comportamento que não é o comum, precisa de um argumento. Por exemplo, do fundo do mar. Como que eles fizeram para os tubarões terem aquele comportamento assassino? Vocês lembram? Aqui, ó, eles deixavam o bicho mais inteligente. Pra quê? Aumentar o cérebro para estudar o Alzheimer. Eles deixavam o bicho mais inteligente, consequentemente mais agressivo, mais brutal. É uma desculpa que funciona, porque os tubarões foram criados em cativeiro ali. Agora, no meio do oceano, caçar sem uma motivação, vai precisar do argumento. O roteiro vai ter que ser muito bom, né? Vai ter que ser muito bom, tá? Vai ter que ser muito bom. E por que eu tô gastando o meu português aqui com vocês? O tubarão é pilar, malandro. Mexe com o coração do pai. Por quê? Porque tem muito envolvimento aqui. Você tem a Universal, você tem o nome Jaws, New Blood, você tem Jaws. O nome Jaws é poderoso, tá? É franquia. E tem outras coisas que eu vou trazer aqui pra vocês, ó. O roteiro estaria sendo escrito por Anthony Jaswinski. Belo nome. Né? É quase um Jaws. O nome do cara é Jaswinski ou Jaswinski. Escolha a pronúncia. Galvão ia adorar se fosse jogador, hein? Jaswinski. Conhecido, aí, olha só, vamos lá. Ele é conhecido por ser o roteirista de Águas Rasas, que é, pra mim, o último grande filme de tubarão. É Águas Rasas, 2016. Já tem 10 anos, né, velho? Então, assim, a gente tem um elemento aqui importante, porque o roteiro de Águas Rasas é bom. A direção é boa, a atmosfera, a construção, os ataques são bons. Recurso zero, né? O CGI é bom. O CGI de Águas Rasas é muito bom. Tá? O filme começa num dia ensolarado, depois ele vai ficando cinza, numa trilha sonora que ela vai ditando o ritmo do filme, a tensão. Águas Rasas é um puta filme de tubarão, tá? Só o final. A cena desse filme, pra mim, é a da onda. Quando ela tá na prancha, assim, que eu acho que eu vi que o filme ia ser bom, porque ele dá uma beliscadinha. É incrível essa cena. Então, aqui nesse Águas Rasas, você tem um comportamento do tubarão territorialista, tá? Você pode falar, porque o tubarão, ele tem... Qual que é o argumento pro tubarão ter aquele comportamento predatório e perseguir quem tá ali? Você tinha aquela baleia grandona que ele tava se alimentando, sabe? Lembro.
Então ali é um instinto de proteger a caça. Então você pode usar isso como um argumento ali. Por isso que o tubarão, qualquer um que entrasse ali, ele tava pegando. Porque é o instinto de proteger a comida. Tá? Então, vale. É muito bem escrito Águas Rasas. E ela invade ali o território. Ela invade, ela sobe na baleia. Ela vai na baleia. É. Aí ele troca a atenção dele da baleia pra ela. Exatamente. Você tem uma substituição, você compra. Isso. Escassez de recursos. Você pode entender ali, por exemplo, o tubarão tá vendo a minazinha como uma ameaça pra comida dele. E depois vira presa, porque quem tenta resgatar ela se ferra, ele não Exato. deixa chegar nela. Exatamente. É muito bom, tá? Eu vou até assistir em casa hoje, eu aguentei. E aí, olha só, então assim, a gente tem esse ponto positivo, tá? Até o momento nenhum diretor oficialmente foi confirmado, mas o estúdio estaria interessado em... Aí vem. Agora tu veio. Duas beldades. Sempre, né? Scarlett Johansson ou Dakota Johnson. Essa tudo. daí é o verdadeiro significado do tanto faz. Fecha o olho e vai. Primeiro filme que eu não vou torcer pro tubarão. Vai. Vixe, Maria, eu vou fácil em qualquer uma ali. Ai, meu Deus, né? Fica quieto. Então, assim, nada confirmado. Mas aí a gente entra também em outro ponto, né, galera? Nos últimos... Todos os filmes de tubarão, é sempre a Final Girl. Sempre. Chega, né? Chega. Mas ok, as duas são ótimas, tá? Eu ainda acho que a Scarlett Johansson combina mais. Acho que a Dakota Johnson, ela é muito muito magrinha, muito doce, muito sutil. Ela em Madame Teia foi horroroso. A Scarlett Johansson é mais bruta, mais braba. Fez a Viúva Negra, fez agora Jurassic World, sabe? Vão meter ela com certeza, sei lá, ou como uma bióloga, ou como uma xerifa, braba mesmo, casca grossa, né? Mas assim, e vocês perceberam que eu nem toquei no assunto de CGI aqui, tá? Porque pra mim, o argumento, o roteiro é primordial. Primordial. Porque você tem vários pontos interessantes aqui. Você vai usar Jaws, a franquia. Você tem o roteirista de Águas Rasas. Possivelmente Scarlett Johansson. Você tem novamente ali a ilha onde foi o ataque. Então tem que ter muita atenção com o roteiro. Tu não acha que pode ser uma solução, talvez, eles descartarem o 3 e o 4 e essa ser uma sequência do 2, década de 90? Não, se fizer década de 90, eu já tô amando. Você descarta o 2 e o 3 e o 4 e você faz a continuação do 2. Você pode até, de repente, eu não sei como é que anda o ator, colocar o principal é o Brody, né? Colocar ele ali como uma espécie de referência no assunto e você trabalha com escassez de tecnologia, década de 90, e você elimina esse problema. Então, pra mim é maravilhoso isso, tá? Pra mim é maravilhoso. Quando você vai pra escassez de tecnologia, principalmente pra filme de sobrevivência, pra esse tipo de contexto, pra mim funciona. Se fizer década de 90, já ganha mais um ponto. Ó, a previsão aqui, galera, é 2028, então temos tempo. Temos tempo. Mas, apareceu qualquer coisinha, qualquer notícia, pode mandar lá no meu Instagram, tá bom, gente? Obrigado, hein, Matheus? Mandamos bem na resenha hoje, né? Mandamos. Quando é pilar, vai embora, né? Já era, Eu ficaria mais uma hora falando sobre isso. Opa! Gente, coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.